Glória ao teu nome, Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. Hoje nós estaremos... A luz aqui. Nós estaremos fazendo uma reflexão no texto onde Jesus Cristo, Ele anda sobre as águas. Queria que você me acompanhasse, será muito importante. Essa palavra ela pode mudar a sua vida, ele pode transformar a sua vida, pode falar ao seu coração de uma forma incondicional, de uma forma muito abençoadora. João capítulo de número 2. João capítulo número 6, de 16 a 20, de 23 a 25. João capítulo 6, de 16 a 21. João capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. A Bíblia diz assim: que ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre as águas, e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao destino. Amém? Que Deus aplique essa palavra lida em nossos corações, em nome de Jesus. Nós temos orado e pedido a Deus que de uma forma incondicional essa palavra possa encontrar lugar no seu coração, possa encontrar lugar dentro da sua vida. Andando sobre as águas. Quando nós vimos essa experiência de Jesus, nós vimos os discípulos. Eles já estavam acostumados com Jesus. E para todos os lugares que iam, Jesus Cristo ia juntos com ele. Todo e qualquer problema que existisse, Jesus estava ali para socorrê-los. Mas Jesus tinha uma intenção, e sempre queria ensiná-los alguma coisa. Jesus sempre queria ensiná-los alguma coisa. E nesta experiência, o grande sobrenatural de Deus é visto, e os discípulos presenciam uma das mais lindas passagens da Bíblia. Hoje, o sobrenatural de Deus também vai chegar aí à sua casa, na sua vida, nos seus projetos, nos seus relacionamentos. Se você tão somente crê nessa palavra, o sobrenatural de Deus hoje também vai alcançar você. O sobrenatural de Deus também vai tocar você. O sobrenatural de Deus também vai abençoar você. Como naquela noite, no meio do mar da Galileia, naquela madrugada, quando aqueles discípulos presenciaram o poder de Jesus andando sobre as águas. E quando nós vimos essa experiência, nós podemos destacar alguns pontos. E o primeiro que eu quero destacar nesta noite é que aquela experiência, quando aconteceu, já era noite. Eles saíram no final da tarde.
Já era noite quando aquela experiência aconteceu. Eles saíram no final da tarde, depois de Jesus Cristo ter atendido uma multidão, quando o milagre do dia já tinha acontecido. O milagre do dia, Jesus Cristo transformou ou multiplicou pães e peixes, alimentando uma grande multidão. Jesus Cristo tinha feito o sobrenatural de Deus já acontecer com eles ali. E já era noite quando tudo isso tinha acontecido. Já era o final da tarde. E eles vão da Galileia em direção à cidade de Cafarnaum. Eles saem dali do mar da Galileia no finalzinho da tarde e vão em direção à cidade de Cafarnaum. E Jesus Cristo, ele pede uma coisa aos seus discípulos. Ele diz, vá na frente. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha um propósito de fugir da multidão. Quando via os discípulos, logo a multidão, ela associava os discípulos a Jesus. E Jesus queria um tempo para ficar só. Ele queria um tempo para ficar orando. Um tempo a sós com Deus. Um tempo para conversar com o Pai. E ele disse, vá na frente. Depois eu vou com vocês. Só que, na travessia do mar da Galileia, já estava no escuro. E a viagem, para piorar, além de ser uma viagem muito desconfortável, quando tudo parecia que já estava com dificuldades, piorou, porque veio uma grande tempestade. E aquela tempestade pegou os discípulos no meio do mar da Galileia. E o pior de tudo, sabe o que é? É que Jesus não estava com os discípulos. Jesus não estava com eles. Aquele Jesus do sobrenatural, aquele Jesus que resolvia tudo, aquele Jesus que trazia confiança, segurança para aqueles discípulos, não estava com eles. Quando Jesus não está conosco, quando Jesus não está conosco, tudo parece ficar mais difícil. Tudo parece ficar mais difícil. Nós começamos a ficar com medo. Nós temos medo. Nós começamos a ter e a sentir insegurança. Nós temos insegurança. Erramos as decisões. E nós ficamos vazios da graça de Deus. A graça de Deus, ela deixa de estar em nós. Mas quando Jesus está conosco, nós estamos seguros. Jesus conosco é sinal de que nós estamos seguros. E mesmo no meio das tempestades da vida, e mesmo no meio das dificuldades da vida, com Jesus dentro do barco, com Jesus no barco da nossa vida, tudo vai ficar bem. Como está a sua vida com Jesus? Como está a sua casa com Jesus? Jesus, Ele está no barco da tua vida. Jesus, Ele está no barco da tua vida. Naquela noite, Jesus Cristo com os discípulos. Naquela noite, quando Jesus Cristo estava vendo
a experiência, ou passando pela experiência, os discípulos passando pelaquela experiência, Jesus não estava com eles ali. O que é que tem diante deles? Um mar. O mar está diante deles. Quando o mar estava lá diante de Moisés, ele tocou na fenda da rocha. Moisés, ele tocou com o seu varão nas águas do Mar Vermelho. Moisés, ele entrou no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu em dois para ele ter aquela experiência. O mar não foi dificuldade para Moisés e o povo de Israel. Mas neste momento aqui, o mar surgiu na vida dos discípulos. O mar apareceu ali na vida dos discípulos. E tudo que os discípulos não queriam começou a acontecer. Eles estavam sozinhos, eles estavam à noite, eles estavam no meio do mar, eles estavam passando por uma experiência de uma grande tempestade, estavam a ponto de perder a sua vida. O barco era jogado de um lado para o outro. Sim, o barco era jogado de um lado para o outro. Chegou o medo para eles. Vamos morrer. Onde está Jesus? Isso pode estar acontecendo com você agora. Talvez um mar tenha aparecido na sua vida. Uma tempestade tenha aparecido na sua vida. Uma noite tenha aparecido na sua vida. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Nesse exato momento. O mar surgiu, trazendo uma grande tempestade. Mas o problema não é o mar. O problema não é a tempestade. O problema é que Jesus não está lá. É que Jesus não está com você. É que você está só. E é natural ter medo quando se está só. Você se sente longe de Deus. Você se sente vazio de Deus. Sem forças. E no meio de uma grande tempestade. E agora? O que é que se vai fazer? O que fazer diante dessas circunstâncias? Esse era o quadro daqueles discípulos também. Sozinhos no meio do mar. E numa tempestade, sem Jesus. Essa palavra ela é muito importante. Porque ela pode mudar completamente a sua vida, pode mudar completamente a sua forma de pensar na vida. Diz que quando os discípulos eles estão nesse momento, a palavra de Deus diz que os discípulos remaram. Por que os discípulos remaram? Eles não podiam usar as velas do barco, porque a vela, ela iria rasgar-se, era muito mais fácil de virar o barco. Então a vela, ela ficava enroladinha, e eles deixavam o barco ser levado pelo vento, e eles conduziam o barco remando. Por quê? Porque era menos perigoso que eles usassem os remos. E de onde eles estavam até o meio do mar, diz a Bíblia, que os discípulos, eles remaram mais ou menos de 5 a 6 quilômetros. Era uma distância aparentemente pequena. Se o mar tivesse normal, se o mar tivesse calmo. Só que o mar não estava calmo. Era dentro de uma grande tempestade. Então a distância se tornava uma distância considerável. E isso no tempo, desde quando eles saíram da Galileia,
no finalzinho da tarde, até as 3 horas da manhã, às 3 horas da madrugada, ali no meio do mar. O sobrenatural de Deus, em muitos momentos, vem depois em que o homem, ele rema para sair da tempestade. Isso pode durar uma noite, como os discípulos naquele mar, como os discípulos naquela tempestade. Mas o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, estava perto de acontecer. E eis que no escuro daquela tempestade, ali no meio daquele mar, surge a esperança de salvação dos discípulos. Naquela tempestade, naquela escuridão, ali no meio daquele mar, surge a esperança de salvação para os discípulos. A Bíblia diz que eles viram Jesus andando sobre as águas. Que cena os discípulos presenciaram. Certo que naquele momento, quando eles viram em direção dele, sobre as águas, alguém andando sobre aquelas águas, naquela tempestade, falando primeiro de Jesus. O propósito de Jesus andando naquele mar, era ir em direção a eles, e salvar os seus discípulos. Jesus, ele tinha a intenção de acalmar a tempestade, como aconteceu. Mas quando os discípulos viram Jesus, eles ficaram cheios de medo. A Bíblia diz que eles pensavam que era um fantasma, ou eles pensavam que era um demônio em forma humana, andando sobre as águas. Mas Jesus falou para ele com uma calma, com uma tranquilidade, com a voz mais suave que um homem, que um salvador pode ter na vida. Calma, sou eu, sou Jesus, eu sou Jesus. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Jesus, ele está aparecendo para você nesta noite. Jesus está aparecendo para você neste momento, nesta hora, e você agora está no meio de uma tempestade, na tempestade que você está passando, e Jesus Cristo diz para você nesta noite, nessa tempestade que você está passando, nessa dificuldade que você está passando, nessa escuridão da vida que você está passando, não temas, não tenha medo de mim, eu sou Jesus. E a intenção de Jesus é salvar você. Jesus, ele veio salvar você. Creia nessa palavra. Receba a salvação. Receba o livramento de Deus para a tua vida, amém? Receba o que Deus ele veio fazer em você nesta noite. A Bíblia diz que os discípulos, eles receberam Jesus no barco de boa vontade. Olha só que colocação. Eles receberam Jesus no barco de boa vontade. A forma como Jesus, ele é recebido, faz toda a diferença. Para que o sobrenatural de Deus aconteça, a forma como Jesus Cristo é recebido, faz toda a diferença. Como você tem recebido Jesus na sua vida? Que sobrenatural de Deus você tem experimentado na sua vida? Os discípulos receberam Jesus de boa vontade, diz a palavra. Jesus, ele foi recebido pelos discípulos de boa vontade.
E aí sim, pertinho dali, o sobrenatural de Deus estava para se manifestar. Naquele mar, naquela escuridão, naquela tempestade. Quando eles perceberam que era Jesus, eles ficaram felizes. E Jesus subiu no barco e tudo mudou. Tudo foi transformado. Porque os discípulos acreditavam que Jesus podia ajudá-lo, como aconteceu. A Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. Quando recebemos Jesus de boa vontade, dentro do barco da nossa vida, tudo é transformado. E isso implica em mudança de vida. Isso implica em mudança de comportamento. Você precisa acreditar que Jesus pode ajudar a você, em todos os sentidos de sua vida, a viver essas conquistas, a experimentar essas conquistas. A tempestade se acalma, a certeza que você chegará do outro lado, passando pela tempestade, ela é real, mesmo que o sobrenatural de Deus tenha que acontecer. Você está disposto nesta noite a receber a Jesus de boa vontade em seu coração? Você está disposto a receber a Jesus de bom grado dentro do seu coração e começar a experimentar e a ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Eu quero concluir essa palavra. Eu quero concluir dizendo que é uma caminhada que começa de um lado do mar e que precisa chegar do outro lado. Assim é com as nossas vidas também. Aqui não é o deserto na vida de ninguém, e sim o mar que está no meio, a tempestade que está no meio. Só que nessa tempestade e neste mar, o Filho de Deus está andando sobre as águas ao teu encontro, para impedir que você pereça, para impedir que a sua vida seja perdida, que o seu barco venha a naufragar, que você morra afogado nas tempestades da vida. Jesus está aqui para que essas coisas elas não aconteçam. Jesus está vindo ao seu encontro para que essas coisas elas não aconteçam. Quantos hoje têm perdido a sua vida porque não têm recebido Jesus de boa vontade em seu coração? A experiência de Jesus andando sobre as águas é uma mensagem de esperança para você, para que você possa vencer o medo, para que você possa vencer a insegurança. Hoje nessa pandemia, muitos têm medo de ser infectados e morrer. As pessoas sequer podem ter uma dor de cabeça. As pessoas sequer hoje podem ficar doentes. Porque tem sido um desespero para alguém que fica doente hoje ir até o hospital. Porque o hospital que cura, o hospital que cuida de doentes, o hospital que recebe doentes e manda para casa as pessoas curadas, hoje é sinônimo de morte. Ninguém quer ir a um hospital hoje. Jesus, Ele tira do teu coração todo medo. Jesus, Ele quer salvar você. Aceita Jesus no barco da tua vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus seja sobre você. Eu queria fazer uma oração com você nessa hora. Talvez você esteja me escutando e tenha dito: pastor, eu preciso desse Jesus na minha vida, e de bom grado eu quero recebê-lo. Faz uma oração comigo, entregando sua vida para Jesus. Diz para o Senhor desta forma: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra no barco da minha vida, porque a partir de hoje eu quero experimentar o teu sobrenatural.
Quero ver, Senhor, as tuas maravilhas. Quero experimentar mudanças significativas, Senhor. Eu quero viver, Pai, pela fé e não pela vista. Esta noite eu entrego a minha vida a Ti. Recebe-a, Senhor. E faz dela segundo o Teu querer. Hoje e sempre. Em nome de Jesus eu te oro, Senhor. Amém e amém.